O que leva a tantos crimes de violência sexual nos nossos dias? Qual tem sido um dos grandes motivadores de nós abrirmos os jornais e vermos tanta violência, principalmente contra adolescentes e crianças? Abusos que acontecem dentro de casa, dentro da própria família. Será que tudo isso que está acontecendo em situações cada vez mais degradantes tem alguma coisa a ver com pornografia? É isso que nós vamos debater no programa de hoje. Então, não perca por nada. Já deixa o seu like e acompanhe tudo após a vinheta. Solta aí, diretor. Galera Vida Pura, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa do Vida Pura na Telmídia, direto dos estúdios da Comev em São Paulo, dando sequência em um assunto tão delicado e tão importante, hoje com um tema um pouco mais pesado, hein? Mas nós precisamos tratar esse assunto à luz de tudo aquilo que nós temos visto durante os últimos anos. E para me ajudar, eu tenho o meu companheiro aqui hoje, que eu escalei para estar junto aqui, nada mais, nada menos que o nosso conselheiro da base missionária de São Paulo, Davi Nascimento, meu mano. E aí, Davi, seja bem-vindo aqui, hein? E aí, Felipe, prazer estar aqui, glória a Deus, e vamos lá, né? Vamos falar desse assunto que é dificílimo, mas totalmente necessário. Um tabu, que não deveria ser um tabu, e por ser um tabu, tá alcançando aí os níveis degradantes que tem alcançado e destruindo aí a infância de muita gente. E lá no futuro, essa galera com a infância destruída vai ser uma outra galera que vai reproduzir para uma outra galera. Por isso que a gente precisa falar disso hoje, até para, quem sabe, né? Tentar colocar um freio nisso. É verdade, né? Bom, o assunto é delicado, por isso que eu te chamei aqui para você me ajudar. Não ia ficar sozinho, eu te coloquei nessa bucha aqui. Mas como você é meu amigo, né? Você não ia me deixar só. Olha só, tô com uma notícia aqui de maio de 2023, recente, que o Ministério da Saúde lançou um boletim dizendo o seguinte: foram registrados mais de 202 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mais de 202 mil casos registrados. O que isso significa? Que é os subnotificados, né? Tem muito caso que não entrou aqui. Então, mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Se a gente fosse ver, aqui seria 10%. 1%. Sou ruim de matemática, hein? É, por aí. Isso eu não vou poder te ajudar. 2 milhões, 200 milhões... Bom, de 200 milhões de habitantes para 200 mil casos de abuso, né? A galera vai deixar nos comentários aqui a porcentagem correta. Ainda nós sabemos que é um número com essa subnotificação. E nós sabemos disso por causa da definição do que para nós é o abuso, né? E se você puder falar um pouco para a gente aí hoje sobre isso. Esses casos registrados, né, eles são casos aí que ultrapassaram com certeza o limiar aí do abuso emocional para o abuso envolvendo penetração, envolvendo contato mais físico. Mas a gente precisa entender que abuso é tudo aquilo que deveriam ter feito para uma criança e não fizeram, e tudo aquilo que não deveriam ter feito para uma criança e fizeram. A exposição, por exemplo, precoce à pornografia é um abuso. Porque, por exemplo, uma criança, ela tem impulsos sexuais, por exemplo, um bebê de 5 anos, ela tem impulsos sexuais? Ela não tem impulsos sexuais. Não. Mas a sexualidade está ali, em pleno desenvolvimento. E até isso a gente precisa entender também que sexualidade não é só genitalidade. Sexualidade envolve uma construção emocional, uma construção psicológica, uma construção mental. E também nós que cremos na palavra de Deus, cremos que o sexo, como você já trouxe em lives passadas, né, em aulas passadas, é uma criação de Deus, é uma bênção de Deus. Então a gente sabe que a sexualidade também tem a sua carga espiritual aí. Só que a criança está em pleno desenvolvimento. Ela nasce, os primeiros sentidos que ela aflora e passa a interagir mais com o mundo externo é o paladar, o tato, né?
nem a visão direito, porque a visão está em desenvolvimento, criança enxerga embaçado. É verdade. Se você der um carrinho na mão de uma criança, ela não vai brincar, estacionar o carrinho, fazer baliza com o carrinho. É verdade. Ela vai pegar o carrinho e colocar direto na boca, né? Porque ela quer saber se aquilo é algo de comer, se não é, porque o primeiro sentido que ela desenvolve já é pelo leite da mãe, então o paladar. Ela está em pleno desenvolvimento através dos sentidos dela, nas compreensões dela do universo dela, inclusive do universo afetivo. Quando você pega uma criança que está das suas compreensões do seu universo afetivo e bum, traz a bomba de uma sexualização precoce, porque por enquanto ela tem, e é saudável, claro, que não que a gente não tenha que falar de sexualidade com as crianças, muito pelo contrário, a gente tem que falar. Só que a gente tem que entender que a gente precisa respeitar as fases, né, as etapas mentais, emocionais do desenvolvimento da criança, entender que essa interação da criança, por enquanto com a sexualidade, é uma interação passiva. Em que sentido? No sentido de que ela vai perceber no ambiente dela, ali do lar não é paredes, lar é o pai, a mãe, uma construção saudável de relacionamento, né? Funcional. O pai vai comunicar a masculinidade, a mãe feminilidade, isso vai construindo a compreensão da criança a respeito da sexualidade. Isso no ambiente familiar saudável. Agora você pega, por exemplo, crianças que já cresceram com a ausência, seja afetiva, seja emocional, ou seja presencial, né, física, do pai ou da mãe, você já tem uma lacuna aí. E aí isso já causa disfunções, incompreensões. Aí você chega com o boom da pornografia, que ensina uma caricatura triste da sexualidade, do que são as relações sexuais, completamente fora do padrão de Deus, heterossexual, monogâmico, monossomático, né, do matrimônio, né, segundo Mateus capítulo 19, ali que Jesus traz. E aí essa criança que já cresce com as suas disfunções, que já cresce com as suas incompreensões, chega esse boom, isso destrói ela passa a ter uma enorme dificuldade de saber lidar com o mundo externo dela, inclusive até o mundo afetivo próximo dela, porque ela não consegue diferenciar o que é afetividade de sexualidade, e aí ela sexualiza a forma dela lidar com as suas conexões afetivas. Tem diversas crianças que passam, na adolescência, por exemplo, a sentir inícios de desejos, né? Até pelo pai e pela mãe, muitas vezes pela ausência de um de outro. Então, é um abuso expor a criança já esse conteúdo. Se expor já é um abuso, com certeza imagine você ir e traumatizar essa criança profundamente com o contato envolvendo penetração, toque inadequado. Imagina agora o que isso causa na cabeça de uma criança. Ela leva isso para a adolescência. Esse adolescente cresce, ele entra naquela fase ali de uma preparação para a emancipação. Ele quer se emancipar, ele quer provar que agora ele sabe, que ele tem as respostas que ele tanto procurou, que ele não encontrou muitas vezes nesse lar. Ele vai procurar fora, ele se afunda cada vez mais, isso leva ele a traumas cada vez mais. Aí em casa ele não tem espaço para falar sobre isso muitas vezes, na igreja não tem espaço para falar sobre isso muitas vezes, cresce, vira um jovem já totalmente sexualizado. Né? Eu comecei com 7 anos na pornografia, eu fui procurar o Vida Pura com 26, então 19 anos. Então eu tenho agora com 31, eu tenho um HD na minha mente de imagens estocadas da pornografia que causaram disfunções na minha mente, na minha compreensão, né, das minhas relações afetivas durante muitos anos. Só que o problema, Felipe, a gente sabe que o meu HD de 31 anos hoje é o HD hoje em dia de uma criança de 7 hoje em dia, por causa do acesso muito mais fácil a esse conteúdo. Então a gente precisa entender primeiro o que é abuso. Entender que não é só quando o meu filho é abusado sexualmente no sentido de penetração, mas entender que eu como pai, as mães que estão ouvindo, eu como líder, eu também posso produzir abusos na vida das pessoas, sendo incisivo, muitas vezes contra os pais, não sei se foi com você, mas pelo menos comigo, foi me ensinado que ser homem era ser garanhão, dar em cima das mulheres, e onde eu fui procurar isso? Essa afirmação da masculinidade, para eu me entender como homem, na pornografia. E aí você pega vários relacionamentos abusivos, e aí a gente sabe, né, que nem todo viciado sexual vai se tornar um pedófilo. Mas todo pedófilo ele tem os seus rastros aí na pornografia. E muitas vezes os rastros vêm desde a infância, sendo exposto precocemente, ou seja, também foi alguém que também sofreu uma espécie de abuso e agora reproduz na vida de outras gerações. A gente está diante de um fato
muito preocupante, porque como Ministério Vida Pura, né? Você sabe bem disso, a gente recebe, posso dizer que diariamente, a história de alguém que foi abusado e as consequências que esse abuso traz para a vida dessas pessoas, né? Então, quando a gente vê um número tão alarmante e a gente sabe que esse número ainda é um número que não retrata a realidade dos fatos, que é algo muito maior, dentro desses números, há muitos que se declaram cristãos e que estão praticando o abuso dentro da própria casa. Esse é algo que mais choca, porque a gente não está falando aqui mais de mais de 200 mil pessoas, digamos assim, ímpias, que não conhecem a Cristo, que nunca ouviram falar de Jesus e que estão literalmente entregues aos seus pecados. De pessoas que se declaram cristãs, de pessoas muitas vezes que frequentam regularmente as igrejas, até exercem cargos de liderança, como a gente sabe, a gente recebe os relatos sempre, e promovem algum tipo de abuso dentro do próprio lar, dentro da própria família. O que leva... Aí a gente tem duas frentes para trabalhar, na verdade. Uma é a restauração, o que fazer com crianças e adolescentes abusados. A gente pode falar um pouco sobre isso. E o que leva uma pessoa, então, a cometer esse tipo de ato? Porque cada vez mais a gente abre o noticiário, né, para a gente gravar aqui esse programa. Para você que não sabe, a gente veio aqui gravar o programa, a gente veio já definido que nós iríamos falar sobre as notícias da atualidade. E aí o Davi perguntou para mim ainda, né? Nós vamos falar de qual notícia? Não, nós vamos abrir na hora lá da gravação, a gente vai ler a primeira notícia que aparecer. Meu, é só colocar aqui, ó, abuso infantil no Google e aparecem milhares de notícias. Milhares. É algo assim que eu não aguento mais, porque toda vez que tem um caso chocante, as pessoas gostam de me mandar no meu direct do meu Instagram. Ei, Pastor Felipe, olha aqui o que aconteceu. Aí todo dia eu tenho que ler uma história. Eu nem leio mais porque eu não tenho mais estômago. Olha o que aconteceu com essa criança, olha esse abuso, olha aquilo. Eu falo, meu Deus do céu, não dá mais, é muita imoralidade. E a gente sabe que esse nível de degradação ele só cresce por causa da pornificação das pessoas. É uma geração pornificada, acesso muito fácil a tudo que é tipo de conteúdo. A gente já falou aqui em outros programas que pornografia não é só vídeo de sexo explícito, mas os filmes são recheados de pornografia, as séries são recheadas de pornografia, as redes sociais desenhos são recheadas de pornografia, desenhos sexualizando as crianças. Então, personagens de videogame. Ixi, personagens de videogame. Agora eu já lembrei de alguns aqui. Nossa, demais. Desde sempre, essa galera sexualizada só pensa em sexo todos os dias. Só pensa em sexo todos os dias. Recebi um relato aqui, que eu quero compartilhar aqui no programa também, de uma mãe. Ela falou assim, olha, eu tive que pedir o divórcio. Meu ex-marido toca no louvor da igreja, mas eu peguei ele se masturbando com a foto da nossa filha. Cara, na hora que eu vi o relato dessa mulher aqui no meu direct, eu falei, meu Deus do céu. Então o cara tá lá, final de semana, ministrando louvor na igreja e durante a semana tá se masturbando com a foto da própria filha, né? Então, assim, tem uma outra notícia aqui que eu queria até falar que leva um pai a se masturbar com a foto da própria filha. Mas se liga, Davi, uma notícia aqui que saiu do site muito renomado. Recém-nascida de 27 dias morre, 27 dias, morre após ser estuprada. O pai foi preso durante o enterro da menina. O próprio pai estuprou a filha recém-nascida de 27 dias e foi preso no enterro da menina. Eu sou pai de menina. Eu olho para minha filha com 4 anos de idade e vejo toda a fragilidade dela, toda a dependência dela da minha parte. Como que alguém pode fazer uma coisa dessa? Aí você olha assim e fala assim, não, mas esse cara aqui é um monstro. O cara abusar da própria filha, ele é um monstro. Mas aí eu vejo no meu direct, essa semana,
uma mulher falando, meu marido toca no louvor, aliás, meu ex-marido, porque eu não quis mais, a gota d'água foi, eu peguei ele se masturbando com a foto da nossa filha. Como que o ser humano é capaz de chegar nesse ponto? A gente sabe que em Romanos, capítulo 1, Paulo vai traçar ali uma linha de raciocínio que a gente costuma chamar no Vida Pura de espiral da degradação, né? Tudo começa quando a gente deixa de glorificar a Deus como Deus no nosso coração. Aí você perde o espírito de gratidão, né? Que Paulo vai falar, eles deixaram de glorificar a Deus como Deus, não lhe renderam graças. Aí os seus pensamentos tornaram-se fúteis, porque quando você tira Deus... Porque assim, Felipe, trabalhando com adolescentes, com crianças, durante esse tempo, a gente percebe que essa busca por se entender quem é, né? Ela é natural desde sempre. E ela não é uma busca ruim. Não é uma busca ruim. Creio que Deus ele nos atrai também através dessa busca. Depois da queda do homem, o homem não sabe a quem ele pertence, quem ele é, e ele vai buscar essas respostas, vai buscar suprir essas lacunas de diversas formas, em diversos lugares. E algo que sempre a gente busca trazer é a realidade de que, conhecendo Jesus, conhecendo a pessoa de Jesus, nós então começamos a nos conhecer. Porque quem mais conhece o seu coração, Felipe? Será que é você que conhece mais o seu coração, todos os cantos do seu coração? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela atinge, separa juntas e medulas. Nem eu mesmo me conheço. Julga os pensamentos e intenções do coração, ou seja, quem mais me conhece é Deus. Depois de Deus, aí eu sou o cara que talvez mais me conheça, né? Se Deus é o cara que mais me conhece, logo, onde que eu vou encontrar a resposta de quem eu sou e aquilo que me define? Na pessoa de Jesus. Eu preciso conhecer a pessoa que mais me conhece para que eu me conheça. Agora, se eu não me conheço, eu vou buscar essas respostas de identidade, de preenchimento de lacuna, ausência emocional de pai, de mãe, isso e aquilo, essas bagunças enormes na nossa mente desde a infância, eu vou buscar em vários lugares. E a pornografia é como se fosse um banquete que viesse assim, ó, aqui estão todas as respostas que você precisa. Quer aprender a ser homem? É assim o que é um homem. É verdade. Quer aprender a ser mulher no mundo e você conseguir a aprovação masculina? Você tem que se comportar dessa forma. Você vê quantas adolescentes, quantos jovens, quanta galera da igreja que na hora de até de colocar foto de perfil tem que colocar aquele carão vulgar e tal, aquelas bocas, aqueles olhares e tal. Aí fala, não, isso não tem nada a ver, né? Vai ter uma salinha no inferno só pra galera do nada a ver, né? Não pega nada. Não pega nada, né? Nada. E de tanto nada a ver, a gente vai ficar cego mesmo, né? Não vai ver nada mesmo. Já estamos cegos, né? E aí, esses pensamentos vão se tornando cada vez mais fúteis, o coração obscurecendo. E aí a gente vai vendo ali Paulo traçando esse raciocínio e Paulo mostrando que a gente começa a trocar a glória de Deus pela glória de coisas criadas, né? Em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. E aí Deus entrega uma disposição mental reprovável, as paixões vergonhosas, e ali Paulo começa a traçar, né? A questão dos desejos homossexuais, né? Dos contatos, tanto entre homens e homens, mulheres e mulheres, e por aí vai. E aí Paulo termina falando assim, olha, mostrando que Deus não se agrada nem das pessoas que se afundaram nessa espiral, nem das pessoas que aprovam quem pratica isso. E a gente pensar, tá falando das ideologias modernas, tá falando da propaganda, tá falando da novela que incentiva o adultério, que incentiva isso e aquilo. Será? Será que só se aplica a essa galera? Eu tenho certeza absoluta, infelizmente, para nossa tristeza, que nós estamos numa época atual em que a própria igreja tem, infelizmente, vestido essa camisa dos que, de certa forma, aprovam. Às vezes, na maioria das vezes, ainda na maioria das vezes, não diretamente de ir lá e fazer um discurso a favor, mas por omissão, por permitir, por ser conivente, por terceirizar a responsabilidade da criação dos filhos. Não, você quer ver uma coisa que aprova? É quando a gente recebe vários relatos desse tipo. Incentiva o jovem a se masturbar para ele não ter relação sexual. Casar resolve. Não, melhor você se masturbar do que ter relação sexual.
Mas aí casa logo, porque aí você vai resolver todos os seus problemas. Ou senão as conferências, né, de juventude, que aí o pastor fala, é um bom ambiente para os jovens solteiros encontrarem os seus pares. Eu achei que era para encontrar Jesus nesses ambientes, mas não é. A gente acaba descobrindo que não é bem isso. A gente está vendo que a negligência de falar do assunto tem levado as pessoas a viver essa espiral de degradação que você está citando aí, que é o que Paulo está explicando em Romanos 1. Como é possível esse cara abusar da própria filha? Como é possível... recém-nascido, é um bebê, né? Meu Deus. Como é possível o pai se masturbar vendo a foto da filha e depois de tocar no domingo no louvor? É possível por causa do que essa palavra diz sobre essa espiral da degradação. Começa com um pega-nada, vendo pornografia, É para esquentar a relação na hora do... Começa lá atrás, com 7, 8 anos de idade, assistindo pornografia. Começa desde cedo. Já com esse aparelho na mão aqui, pornografia em alta definição, cérebro explodindo na fabricação de dopamina. Vocês já viram aqui em programas anteriores que eu falei sobre isso. O cérebro nem está totalmente formado ainda, está em desenvolvimento e ele já começa a ser hiperestimulado por causa do consumo de pornografia. Como qualquer outra droga, vai viciar. Como qualquer outra droga, o organismo vai se habituar, vai exigir mais do consumidor. E não é ficar mais tempo assistindo pornografia. E muita gente pergunta, mas vicia criança? Vicia. Eu parei de desenhar o Goku e o Vegeta do Dragon Ball quando era pequeno e passei a desenhar cenas eróticas ali, posições eróticas. Quando eu tinha 7, 8 anos, comecei a desenhar cenas eróticas para que na época não tinha isso, né? Não tinha acesso fácil. Então eu desenhava cenas eróticas para eu gravar na minha cabeça a cena erótica que eu desenhei. Depois eu rasgava o papel para nenhum adulto achar e eu não apanhar, né? Ou coisa do tipo, levar uma bronca. E aí, com aquela imagem estocada do próprio desenho que eu fiz ali no papel, adivinha? Eu ia lá e me autoestimulava. Você era o produtor da sua própria pornografia na época. Exatamente. Essa é boa, hein? Você era o produtor da sua própria pornografia na época. E aí guardava a imagem na mente. Interessante que hoje as crianças não precisam nem fazer isso. Já tem a pior cena pornô. Tá pronto para elas. Acessível no celular. Já cresce com isso. Aquilo que era convencional já não estimula mais, já não gera mais o mesmo prazer. E aí vai... Você não tinha que passar mais tempo desenhando. Você não tinha que assistir mais pornografia. Você começa a variar o gênero pornográfico. Daqui a pouco, você vai sentir prazer com a violência. O que era abominável para você antes, você passa a desejar, né? Eu cheguei a consumir gêneros bem... Enfim, que a gente acha, nossa, que pesado. Mas qualquer gênero é pesado, na verdade. Eu falei, não, nunca vou consumir esse tipo aqui. Incesto, travesti, isso aqui, nunca vou consumir isso aqui. Passava um tempo, eu estava querendo consumir. É uma droga. Ela vai querer doses maiores. E aí se explica por que um pai chega a abusar e violentar da própria filha. O segundo gênero pornográfico mais pesquisado hoje, de acordo com um site famoso no meio, é aquele gênero que simula de fato o abuso junto com o incesto. O meu pai me castigou, o meu tio veio me visitar, o meu avô não sei o quê. Esse é o título do filme. E aí as atrizes lá simulando serem menininhas muito jovens, e isso tudo no imaginário das pessoas. Esse é o segundo mais pesquisado. Então, você que está me ouvindo aí, ó, eu sei que tem muita gente vendo e vai se identificar. Esse é o segundo gênero mais pesquisado. Ele só perde para o primeiro, que é chocante também, que é o desejo do homem de ver a esposa tendo relação sexual com outro homem na sua frente. Então, o mais pesquisado hoje no Brasil é o desejo do homem de ver a esposa tendo relação com outro homem na sua frente. É vulgarmente conhecido como categoria dos cornos no mundo pornô e que está cheio dentro das igrejas também. Muitos relatos que a gente recebe nisso. Se você for perceber, na verdade, também é um meio de reprodução
por exemplo, no meu quadro ali, criança desenhando uma cena pornográfica. O cara, ele condicionou tanto a mente dele a entender que para ele se excitar, ele não precisa estar e ao mesmo tempo estar ativamente. Olha a confusão na relação sexual. Ele precisa ver uma relação e estar nessa relação. Só estar nessa relação não basta para ele, porque ele condicionou durante muitos anos o cérebro dele a criar um cenário. Então é como se ele pegasse o celular, visse um vídeo de uma mulher com um homem. Mas no caso ali, é a mulher dele mesmo com outro homem. Cara, isso é tão chocante, porque tem uma galera que assiste a gente. E eu acho, Davi, que sinceramente, do fundo do meu coração, e vou falar isso pra você, falar isso pra galera aqui da Telmídia, que abriu as portas pra esse programa, e pra todo mundo que tá assistindo. Tem muita gente hoje, a gente tá gravando um conteúdo aqui hoje, e não é pra agora esse conteúdo. Infelizmente. As pessoas, elas estão tão adormecidas com relação a esse tipo de pecado, com relação a esse problema, que elas olham para tudo que a gente fala aqui hoje e falam assim, esses caras são muito radicais. Esses caras, eles querem ibope, eles querem audiência, eles estão exagerando as coisas. E eu tenho essa sensação. Porque não há diálogo também com as crianças e adolescentes. Se tivesse, eles saberiam a verdade. Só que daqui 5 anos, mais ou menos, porque na velocidade que as coisas estão evoluindo, por exemplo, eu comecei o meu processo de restauração em 2010, há 13 anos atrás. Nem é tanto tempo assim, mas é totalmente diferente do que é hoje. De 13 anos, de lá para cá, mudou muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, não tinha celular. Então, assim, as pessoas estão falando assim, mas é isso mesmo? Só por causa de um pornozinho de boa, que não pega nada, o cara vai chegar a ponto de violentar a própria filha. Então, os números já estão dizendo que é a segunda categoria pornô mais pesquisada no Brasil. A galera não está acreditando naquilo que a gente está falando. Mas daqui 5 anos, quando esses números triplicarem, os casos se tornarem assim, já são milhares, mas vão ser milhões. Aí eles vão lembrar do que a gente está falando aqui. Pô, aquele pessoal do Vida Pura lá estava falando era verdade, eles não estavam exagerando, não. Só que aí, infelizmente, vai ser tarde para muita gente. Porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de conscientização, porque nós queremos alcançar essas crianças e esses adolescentes que já sofreram algum tipo de violência e dar um novo rumo para a vida deles, para que eles não desenvolvam tudo aquilo que a gente até começou a falar, você já começou a falar algumas consequências aqui. Ao mesmo tempo, trazer consciência para quem está no vício em pornografia e masturbação, de que você tem todo o potencial, você que está me assistindo, você tem todo o potencial para ser esse pai, para ser essa mãe. Recentemente a gente tratou de um caso de uma menina, professora de escola bíblica, que relatou para nós, confessou o desejo que ela tinha de abusar das crianças da igreja. Mas por quê? Porque ela também foi abusada na infância, ela só estava querendo reproduzir aquilo que ela já tinha sofrido, na verdade. Então, imagina, a menina está lá cuidando das crianças na igreja, tendo desejo pelas próprias crianças. E vocês estão aí ouvindo e falando assim, nossa, isso aí deve ser um mundo paralelo, esses caras devem estar escrevendo roteiro de filme de terror. Na minha igreja isso não acontece. E jamais. Isso aí jamais. Mas e a gente dá graças a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, isso é o nosso dia a dia, o nosso comum já, né? A gente lê a notícia e fala assim, olha, recém-nascida de 27 dias morre após ser estuprada pelo pai. Eu leio e falo assim, não dá um gelo mais no meu coração, não me causa espanto, porque infelizmente para nós isso aqui é algo que a gente ouve o tempo todo. Então, você que está acompanhando esse programa e você sofre com pornografia e masturbação, você precisa entender de uma vez por todas que não é só um probleminha que não pega nada. Todos nós, eu, o Davi, qualquer um, tem potencial para chegar nesse nível de degradação. Porque essa é a espiral da degradação que nós encontramos aqui em Romanos 1:21. A partir do 21. Quando você se entrega para os seus próprios desejos, quando você passa a ser um amante de si mesmo, você tira Deus do centro da adoração da sua vida e passa a adorar você mesmo. É a sua vontade, é o seu desejo. E é o que você quer agora, nesse minuto. É o que você quer. Não importa se você é casado, se você é solteiro, né? Você vai atrás de satisfazer a sua vontade, o seu desejo.
Ou as mulheres, que também isso é muito comum entre as mulheres hoje em dia, você sabe muito bem disso. E aí, quando aquilo não te satisfaz mais, você vai procurar outra coisa. E quando essa outra coisa não te satisfaz mais, você vai procurar outra coisa. Então, biblicamente falando, nós vemos aqui uma espiral de degradação onde Deus vai chegar uma hora e vai falar assim para você: é pecado sexual que você quer? Então é pecado sexual que você vai viver. O versículo 24 fala: por isso Deus os entregou à impureza sexual. Você é entregue aos seus próprios desejos. Fisiologicamente falando, isso também se explica. Porque aquilo que satisfazia ontem, hoje já não satisfaz mais. O organismo te exige, te cobra você a se afundar ainda mais nessa espiral de degradação. E aí, como Davi, já bem colocou aqui, aquilo que era abominável passa a ser desejável e quando você menos espera, você está praticando isso. Isso é muito profundo, isso é muito pesado, isso é muito triste. A gente sabe que isso aqui não é um programa popular, o tema é indigesto, mas se nós temos a oportunidade de trazer algo e de comunicar, crendo em Deus, que Deus vai fazer esse programa chegar em quem precisa, porque tá pesado para nós as histórias que nós temos ouvido, as histórias que nós temos visto. Eu sei que recentemente você teve que aconselhar pais a respeito de uma menina, né? Não era caso de abuso, mas era caso já de confusão, né? Da sexualidade, daquilo que ela estava sentindo. E isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. A doutrinação está em todo lugar, os casos de abuso estão em todos os lugares e dentro das próprias igrejas. Os pais que deveriam prover a segurança do lar são os viciados em pornografia que começaram, não pega nada, quando eu quiser parar eu paro, meu problema não faz mal para ninguém, eu consigo vencer sozinho e hoje tá aí. Eu usei só uma vez isso daí, nunca mais mexi com Não, isso. não sou viciado, não sou. Não sou Só viciado. assisto de vez em quando. Já tô sentindo desejo pela minha filha, mas eu não sou viciado. Não sou viciado. Só vejo meninas dançando no TikTok, só isso. Tranquilo. Né? Meninas dançando no TikTok não é pedofilia, né? Porque são meninas dançando no TikTok, né? Não, né? Então, assim, galera, a gente está diante de uma crise, não é epidemia. Hoje a gente usando essa palavra, vocês entendem o que é uma epidemia. Trazendo uma realidade dos fatos muito profunda. Esse é um programa triste para nós, no sentido de que o assunto é pesado, mas é uma realidade que a gente precisa encarar todos os dias enquanto Ministério Vida Pura nos relatos que a gente recebe. Então vocês precisam acordar para a temática da sexualidade, para que, não que a gente vai militar contra a pornografia, nós vamos nos unir para destruir a pornografia da nossa nação. Isso não vai acontecer. E não é isso que a gente está fazendo. Pelo contrário, nós queremos ser luz em meio às trevas. Nós queremos prover pureza em meio à impureza. Então, Vida Pura não é um lugar onde nós vamos acabar com a pornografia, não. Nós vamos viver a restauração daqueles que estão presos no vício em pornografia e masturbação, ao mesmo tempo que trazer consciência para aqueles que não estão envolvidos em nenhum tipo de pecado sexual diretamente, porque se nós formos olhar, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Não são vários corpos, são vários membros, mas de um único corpo. Então, se nós pertencemos a um único corpo e alguns membros desse corpo estão envolvidos nesse tipo de escândalo sexual que nós estamos vendo aqui, não é trabalho nosso simplesmente falar: esses caras não são nem crentes, são pessoas abomináveis, precisam ser excluídas da comunhão. E a gente faz dessa forma, mas a gente está lá se masturbando no secreto, vendo um pornozinho no secreto, vivendo essa hipocrisia de apontar. É claro, aqui chegou no caso de um crime. Crimes precisam ser respondidos, precisam ser pagos. Não tem como, é verdade. Mas por que não abordar o assunto na raiz do problema para que essa espiral da degradação não se torne real na vida das pessoas? Ela venha a ter um rompimento, a pessoa possa viver um processo de restauração antes de chegar nessa condição. E o que nós temos percebido, Davi,
para a gente ir para a nossa fala final, é que, infelizmente, muitos só estão despertando quando caem no abismo. A gente até tem falado assim, a gente não sabe mais se ora para Deus tocar nos corações para que essas pessoas se arrependam, de fato, e venham trilhar o caminho da restauração, ou se a gente ora primeiro para Deus empurrar essas pessoas de uma vez por todas no abismo, porque parece que os homens hoje são tão amantes de si mesmos que eles continuam justificando, se vitimizando, arrumando desculpas, até que o pior do pior aconteça. E aí sim, quando a pior coisa vem a acontecer, aí eles batem na nossa porta e querem pedir ajuda. Então, com uma palavra final aí pra gente ir pra reta final do programa, o que você gostaria de dizer a respeito? Eu gostaria de só fazer com que você pai, você mãe, você líder de adolescente ou de ministério infantil, enfim, o trabalho que você realiza, nós temos uma missão muito séria com o futuro, não só da igreja, o futuro desse país, o futuro da sua família. Nós estamos vivendo uma crise de masculinidade enorme no nosso país, e isso está repercutindo em gerações e gerações. A Bíblia é clara em dizer, educa a criança no caminho em que ela deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Claro que esse texto está falando do caminho correto, que é o caminho do Senhor, mas o contrário também se aplica. Se eu ensinar o caminho errado, essa semente vai ficar no coração dessa criança, na mente dessa criança. E Jesus vai dizer, olha, daquele por meio de quem acontecem essas coisas que levam os meus pequeninos a desviar-se. Leia lá em Mateus 18. Pai, mãe, líder, você que negligencia isso, porque tem medo, orgulho, ou qualquer outra coisa do tipo, entenda, todos nós temos problemas com sexualidade de algum nível, a começar pela falta de informação. Seu filho sofre disso e você sofre disso. Você tem a chance de não sofrer disso e fazer com que seus filhos também não sofram. Se você não aproveitar essa chance, não sou eu, não sou o Felipe, não é o Vida Pura, não é o Tel Mídia, é a palavra de Deus que está dizendo para você, você está em pecado. Aí é você com Deus. Amém, mano. A gente vai ser cancelado por causa do programa, mas não tem problema, a gente já está acostumado com isso desde 2018, quando a gente começou a falar mais, né? Vida Pura nasceu em 2016, em 2018 a gente começou a falar mais e aí começou a perseguição. Mas eu creio que esse é um recado que veio de Deus para esse programa, algo que está incomodando muito a gente, você sabe disso. A gente tem conversado muito sobre esse ambiente criança-adolescente e o quanto eles precisam ser alcançados, protegidos, restaurados, para não trilhar os mesmos passos que nós trilhamos e que tantos outros estão trilhando. E isso passa por uma conscientização dos pais e dos líderes nas igrejas. Então você que está aí assistindo, você tem um papel importante nisso, de se inscrever aqui no canal, de dar o like aí no vídeo, de compartilhar esse vídeo, porque esse conteúdo é um conteúdo denso. Não é um vídeo alegre, né? Uma mensagem de prosperidade, que aí você fica dando amém nos comentários para receber a bênção e compartilhar. Cara, sai dessa. Nós precisamos alcançar vidas que estão sofrendo, vidas que estão morrendo, como nós vimos aqui hoje. E você pode ajudar. Se você compartilhar esse vídeo, compartilhar no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo dos parentes, faz a mensagem ir mais longe. Semana que vem nós temos um encontro marcado aqui, sexta-feira às 20 horas, como você já sabe. No próximo programa nós vamos falar sobre arrependimento, né? Pessoas que, puxa vida, mas eu caio o tempo todo, peço perdão toda vez e volto a fazer tudo de novo. Será que eu nunca me arrependi de verdade? Né? Nós vamos falar sobre isso na próxima semana. Então você precisa estar aqui, precisa acompanhar. Mas esse programa hoje foi especial. É um grito de socorro que nós estamos dando no Ministério Vida Pura, aqui através do canal da Tel Mídia. Então, compartilhe esse vídeo. Faz a mensagem chegar para outros. Se coloque em oração para você ser um instrumento do Senhor. Venha ser um soldado conosco nesse exército que milita pela pureza sexual, para que a gente possa alcançar essas crianças, esses adolescentes que estão extremamente vulneráveis, mas que eu tenho certeza
que a partir de hoje vão fazer parte do seu dia a dia também, porque você não vai se esquecer. Se você quer conhecer mais da Telmídia, clica aqui no link abaixo, QR Code que vai aparecer na tela. Conheça o melhor streaming cristão do nosso país, com filmes, séries, desenhos, tudo de altíssima qualidade, conteúdo de pureza mesmo para você trazer para dentro do seu lar. Davi, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Tamo junto. Sempre, né? Você querendo ou não, nós estamos nessa agora. Esse foi mais um programa. A gente se vê semana que vem, sexta-feira às 20 horas. Nós somos o Vida Pura. Não desistimos da santidade. Até o próximo encontro. Valeu, tchau.